Um feliz sábado a todos. Nós vamos hoje relembrar a lição que nós estudamos durante a semana. A lição 2, falando sobre sabedoria para enfrentar dificuldades. O texto da Palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Anota também, nós temos um assunto muito importante, que diz assim: Você não precisa ir até os confins da terra em busca de sabedoria, pois Deus está próximo. Não é a capacidade que você tem ou um dia terá que o tornará bem-sucedido. É o que Deus pode fazer por você que lhe dará sucesso. Ele deseja lhe dar sabedoria, tanto nos assuntos seculares quanto nos espirituais. E, além disso, pode tanto aperfeiçoar a inteligência quanto conceder tato e habilidade. Por isso, invista seus talentos na obra. Peça sabedoria a Deus e você a receberá. Essa lição maravilhosa que nós estudamos fala sobre o quanto Deus quer nos conceder sabedoria. Mas para isso nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem dos altos céus. No primeiro tópico nós aprendemos que a sabedoria humana, ela não é uma sabedoria segura, não é uma sabedoria confiável, ela pode falhar. Mas a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria pura, é uma sabedoria que nós podemos colocar toda a nossa confiança nela. E é essa sabedoria que Deus quer nos conceder. Mas para isso nós precisamos pedir, nós precisamos suplicar a Deus: Senhor, dá-me sabedoria para resolver as questões, seja seculares ou questões espirituais. Devemos suplicar a sabedoria que vem dos altos céus. E Deus, Ele está pronto a nos conceder isso que nós pedimos. No segundo tópico, nós aprendemos sobre fortalecer a nossa confiança. Queridos irmãos, quando nós confiamos em Deus inteiramente e deixamos de confiar em nós mesmos, nós somos grandemente abençoados, porque Deus é o Deus da sabedoria, é o Deus das bênçãos, e nós devemos considerar sempre a sabedoria de Deus superior à nossa. Nós somos falhos, pecadores. Deus, Ele é um Deus santo e justo. E é Ele que nos concede sabedoria para resolver as coisas comuns dessa vida, as situações, os problemas diários. Por isso que nós devemos colocar nossa inteira confiança nele. E assim seremos grandemente abençoados e fortalecidos por essa confiança nesse Deus tão maravilhoso que temos. Muitas vezes nós, quando passamos por alguma situação, nós geralmente corremos a outras pessoas para buscar orientação, quando deveríamos, em primeiro lugar, ir até Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria, é a fonte de todo conhecimento. E Ele espera os seus filhos, espera que seus filhos leve até Ele as suas situações, os seus problemas, as suas dificuldades, e coloque a sua confiança nele para que Ele possa resolver. Nós não devemos duvidar da capacidade de Deus e de tudo aquilo que Ele pode fazer por nós, mas devemos confiar muito mais em Deus e muito menos em nós mesmos, para que possamos ser grandemente abençoados. Quando surgirem dificuldades, perplexidades, como diz aqui na nota, quando surgirem perplexidades e dificuldades confrontarem você, não busque ajuda na humanidade. Confie tudo a Deus. O hábito de revelar nossas dificuldades a outros não só nos enfraquece, mas também não leva força para eles. Muitas vezes nós passamos por alguma situação, por algum problema, e nós costumamos descarregar isso em outras pessoas. Mas muitas vezes as pessoas já têm os seus problemas, já têm as suas dificuldades. Por que não levar isso a Deus? A um Deus tão maravilhoso que nós temos, que pode resolver toda e qualquer situação. Ele nos espera
E é desejo de Deus que nós levemos essas dificuldades, essas situações para que Ele possa resolver e confiemos inteiramente nele. No terceiro tópico, nós aprendemos sobre desenvolver maior estabilidade. Nós entendemos aqui no terceiro tópico que nós devemos pedir com fé, sem duvidar. Que nós devemos pedir a Deus com toda a confiança aquilo que nós queremos. Então, antes de Deus responder a nossa petição, nós devemos exercer a fé no pedido que nós fizermos a Ele. E muitas vezes nós deixamos de exercer essa fé, de desenvolver essa fé, porque quando surge uma situação, nós preferimos levar para pessoas lá de fora resolver, ou muitas vezes quando temos algum problema, alguma situação dentro da igreja, nós costumamos nos apoiar em outras pessoas para resolver essas situações, quando deveríamos levar a Deus. Chegar até Deus e contar: Senhor, olha para a minha vida, o Senhor conhece a minha vida, conhece os meus problemas, as minhas dificuldades. E agora apresentar a nossa situação a Deus, pedindo para que Ele possa resolver. Às vezes nós não queremos nos dar o trabalho de procurar a Deus. E levamos esse assunto agora para outra pessoa resolver. Que possamos refletir sobre isso e possamos desenvolver força nessa área. A fé, a confiança em Deus e a busca por Ele cada dia mais. Queridos, nós não devemos ser como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Mas devemos ser pessoas firmes. Pessoas que têm a palavra de Deus como garantia, que têm a fé inabalável. Através da comunhão, através da oração, nós devemos nos fortalecer cada dia mais. A nossa fé precisa ser exercida e a nossa confiança em Deus precisa avançar cada dia mais. No nosso quarto tópico, nós aprendemos sobre evitar ter um coração dividido. Nós devemos ter um coração firmado em Deus. Nós não devemos vacilar. Nós não devemos ser pessoas que duvidam. Imagine você fazer uma oração pedindo algo a Deus e você quer tanto aquilo, mas você já faz aquela oração com um sentimento de desconfiança. Como você obterá o resultado tão esperado? Por isso é que nós devemos exercer a confiança em Deus, não duvidar e crer na capacidade de Deus para nos ajudar. Aqui, uma parte do texto diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então imagine a pessoa pedir algo para Deus e já pedir com um sentimento de dúvida. Será que essa pessoa vai receber alguma coisa? Nós devemos refletir nisso. O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo com confiança, com fé, com perseverança, ou já estamos pedindo com um sentimento de dúvida? Nós devemos refletir e devemos exercer essa confiança em Deus, que é a garantia de que Deus vai atender o nosso pedido. Aqui no quinto tópico, nós vamos relembrar a história de Jacó. Interessante que quando nós lemos a passagem da oração de Jacó, Jacó ele lançou os seus problemas, as suas súplicas aos pés de Deus. Ele orou com uma intensidade tão grande, com uma perseverança tão grande, uma confiança tão grande de que Deus
estava ali, de que Deus ia ajudar ele naquele momento, que ele foi grandemente abençoado. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos suplicar: Senhor, me conceda sabedoria para que eu possa lidar com as situações do dia a dia. Senhor, me conceda sabedoria para que eu possa discernir as coisas espirituais, para que eu possa lidar com as coisas seculares. Queridos irmãos, Deus, Ele está pronto a abençoar os seus filhos. Jacó, ele foi insistente, ele foi perseverante. Jacó, ele derramou toda a sua confiança aos pés de Deus para receber uma bênção especial. Que possamos refletir nos assuntos que estudamos aqui nessa lição, nessa tão maravilhosa lição, e possamos pedir a Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus está disposto a conceder sabedoria aos seus filhos. Deus, Ele tem uma ampla provisão de sabedoria para conceder a todos aqueles que lhe pedirem. E Ele está disponível. Basta pedirmos, basta suplicarmos. E Ele irá nos conceder a sabedoria que tanto precisamos, que tanto almejamos. Peça a Deus, não duvide, creia e você receberá. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.